Algumas franquias vão longe demais. E eu não tô falando da quantidade de filmes. 007 Missão Impossível tem uma porrada de filme. Mas no geral dá pra notar que essas histórias continuam mais ou menos heterogêneas. A gente não viu James Bond lutando com forças sobrenaturais. Nem viu Ethan Hunt indo pra um outro planeta realizar uma missão lá fora. Já outras franquias viajam na maionese e mudam muito o seu estilo e o seu tom. E uma delas foi tão longe, mudou tanto, que não é nem mais reconhecível. Eu quero falar de Velozes e Furiosos. Hoje em dia eu não sou um grande fã de Velozes e Furiosos, mas quando os filmes surgiram lá no começo eu era interessado pela franquia. O primeiro filme ele não era nada revolucionário, mas tinha uma história legal, uma história meio basicona, meio batida, mas que prendia a gente. Era muito focado em carros, que era a grande graça do filme, tanto que ele trouxe aquela pegada junto aquela onda do Need for Speed Underground, que era aquilo que a gente queria ver. Os carros sendo tunados, tirando racha, era aquilo que a gente procurava. O segundo não era tão bom, até porque era aquela típica continuação que visa lucro, mais ou menos uma imitação do primeiro, só que com menos qualidade, mas ainda tinha ali suas qualidades. E o terceiro, que muita gente odeia, eu acho que é um dos melhores. Pra mim é um dos dois que mais se salvam. Eles tentaram trazer um pouco mais de conteúdo pro filme, criaram um personagem que era bastante crível. E mais importante, ainda falava de carros. Ele até tinha ainda também ali o seu contato com o Need for Speed naquela pegada de drift. Um pouco menos do que o primeiro, mas ainda tinha. Mas o grande destaque desse terceiro filme é que ele foi o último dessa franquia que entendeu que uma corrida deveria ser o ápice da história. E como você planeja fazer isso? Uma corrida. Depois disso aqui, você vai ver os carros envolvidos no clímax do filme, mas nunca numa corrida. Os carros são usados de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é jeito que você imaginar, menos pra correr. E é daqui pra frente que o barato desanda. É daqui pra frente que tudo sai totalmente do controle. Do 4 ao 6, se eu não me engano, porque eu só assisti uma vez todos esses daí, nem gostei muito, então posso estar um pouco impreciso, mas se eu não me engano foi mais ou menos nessa época que aquele grupo de assaltantes de carga, aquele grupo de pessoas que roubavam cargas de caminhões na estrada, vira um super esquadrão de elite de assaltantes comandos em ação / Robin Hood. Então agora nós vamos ser o fantástico, super bacana Esquadrão Lobo Alfa Dinamite. Daqui pra frente você vai ver assaltos totalmente realistas, com perseguições que com certeza respeitam totalmente as leis da física, a palavra família sendo repetida 110 mil vezes pra fingir que a história ainda fala da mesma coisa que nos primeiros filmes. Tenho família. Sendo que nem o personagem principal continua relevante pra história. Olha só, a família é tão importante pra Velozes e Furiosos que o personagem do Paul Walker foi filme a filme sendo escanteado e deixado de lado até virar um figurante. E isso bem antes da morte dele. Esse escanteamento dele aqui já era algo previsto pelo roteiro. Ia acontecer com ele vivo ou não. E do 7 em diante, pior ainda mais, até chegar no 9, onde do nada a família Toretto muda de nome e vira um esquadrão de elite de contra-espionagem, com suporte do governo dos Estados Unidos. Porque ele não tem nenhum agente, nenhum espião, nenhum esquadrão bom o suficiente para combater os seus inimigos como um grupo de pessoas sem qualquer tipo de treinamento ou conhecimento em combate, ou espionagem. O governo dos Estados Unidos tem toda essa parafernália e tecnologia nos filmes, mas quando eles estão sentindo em perigo, não chamam um agente da CIA, nem um militar de elite. Eles chamam o Toretto, o ex-mecânico que fazia racha e roubava caminhões. E daí a gente chega no filme 10, que escancara totalmente a saída do eixo seguindo numa direção completamente insana e aleatória. Apesar disso já ser nítido desde o 7 ou do 6 lá que nem eu falei, desde lá eles já deixaram os carros e as corridas não em segundo plano, em 59º plano. Dali pra frente os carros já não são mais veículos usados para correr ou para perseguições. Eles jogam futebol, patinam na neve, viram nave espacial porque foram vedados com silver tape. E se já não bastasse ser estranho pra caramba falando que ia mudar completamente de direção, ao ponto de abandonar o Velozes do nome, pelo menos pra mim, a maneira como isso é feito também é uma zoação com a cara de quem assiste o filme. Como quem diz, agora vai ser assim e porque sim. Porque me deu na telha e foda-se, ponto final. Do que eu tô falando? Das 1001 mortes que acontecem em um filme e desacontecem no filme seguinte. De todos os vilões que passam a ser do bem em um filme e depois voltam à vida e morrem de novo e depois reaparecem como vilão no outro e depois são irmãos do cara que morreu primeiro, que voltou no segundo, que nunca tinha aparecido até o quarto, mas que é o pai do cara do quinto, que voltou à vida pra depois morrer antes de ter revivido pra morrer de novo.
Tem outras franquias que também extrapolam alguns limites, como Bad Boys, que saiu de uma dupla de policial protegendo uma testemunha para um esquadrão de elite super tecnológico, passando por um esquadrão militar que invade Cuba. Mas em todos os filmes, eles continuam sendo só dois policiais que trabalham no departamento de polícia, com o maior número de piadas pejorativas com todo tipo de pessoa que não é um norte-americano branco no mundo. Jogos Mortais é outra também franquia que inventa um monte de desculpa esfarrapada para continuar existindo. Mas pelo menos ali eles deixaram claro que tudo que está acontecendo ali precedeu os primeiros filmes. Eles não ressuscitaram ninguém e nem mudaram as regras que já estavam estabelecidas dentro da própria história. Já Velozes e Furiosos não é mais sobre carro, não é mais sobre personagens críveis. E a família é só uma palavra de efeito que já virou chacota até para os fãs mais apaixonados. Tem família. Essa franquia virou só um produto enlatado, que a cada filme inventa uma desculpa esfarrapada para colar as coisas com silver tape, apagando tudo que construiu no filme anterior. E antes que você reclame que eu tô falando mal do filme, lembre-se que eu só tô falando a verdade do que aconteceu. Quem transformou Velozes e Furiosos numa paródia do próprio Velozes e Furiosos, sem nenhum respeito pela própria história, foram os produtores, não eu. Mas era só isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui, um abração e fui!